Eu queria que vocês possam abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 18 até o versículo 21. Mateus, capítulo 12, versículo 18 a 21. Glória a Deus. 18, 21. Isso. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 21. Amém? Amém. Todos acharam? Diz assim o texto: Aqui está o meu servo que escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. No seu nome os gentios esperarão. Amém? Amém. 18, 21. 12, a partir do versículo 18 e 21. Aqui nós lemos um texto que ele faz referência a uma profecia. E essa profecia, ela foi dada pelo profeta Isaías. O contexto dessa palavra foi próximo da morte de Jesus. E ele fala acerca disso, de que o profeta Isaías, ele lançou essa profecia. E quando nós vemos aqui, quando os fariseus, eles estavam montando um conselho para matar Jesus em meio à multidão, então ele sai daquela multidão e ele fala acerca dessa profecia. E nós vamos agora ir na fonte, ver o que essa profecia ela fala. Aqui ele cita alguns textos, mas aí no capítulo 42 Isaías? do profeta Isaías, a partir do versículo 1, a gente vai ler a profecia completa. Isso, a partir do versículo 1. Então lá em Mateus, o próprio Jesus ele fala acerca dessa profecia e faz referência ao profeta que profetizou. O profeta Isaías, que foi levantado em um tempo onde o povo ele havia sido perseguido, onde o povo ele estava vivendo um cenário de cativeiro, ele foi levantado para profetizar acerca do tempo futuro. Então no livro do profeta Isaías você vai encontrar muitas profecias que ele fala acerca desse tempo futuro. Diz assim, Isaías 42, a partir do versículo 1. Aqui está meu servo, a quem sustenho, meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada ou quebrada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão sua doutrina. A gente vai ler a primeira parte aqui dessa profecia, e essa profecia ela vem falar acerca de uma pessoa que haveria de vir a esse mundo e que traria um momento onde ele exerceria juízo. E aquilo que Deus ministrava no meu coração fala sobre isso, sobre a cana quebrada, que ele viria, mas ele não arrancaria, quebraria a cana que já estava quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. E o que isso significa? E qual que é a aplicação que nós precisamos trazer para a nossa vida? Talvez o momento que você está vivendo seja um momento onde aquela chama que o Senhor colocou no seu coração, ela está se apagando. Por meio das dificuldades da vida que você tem enfrentado, por meio das tribulações, das perseguições, porque nós somos seres humanos. Nem todos os dias nós acordamos bem, nem todos os dias a gente acorda sorrindo, feliz. Há dias que a gente acorda angustiado, atribulado. Há dias que nós acordamos e o desejo que há no nosso coração era de nem acordar, de nem levantar, porque a pressão ela está tão grande sobre nós. Porque há adversários que se levantam, há dificuldades da vida que aparecem diante da nossa frente. Porque o dia mau ele chega para cada um.
Tem um dia que chega na nossa vida que ele vem muitas das vezes para nos confrontar. Mas a palavra que o Senhor ele quer trazer nessa noite para cada um de nós é que ele não esmagará a cana que está quebrada. É que ele não apagará o pavio que fumega. Ou seja, tem apenas uma pequena chama. É apenas um ponto. Aqui quando ele fala sobre esmagar a cana que está quebrada, o exemplo é quando aquela, ou o capim ou a cana, ela deita, né? Você passa por cima. Só que depois de um tempo ela vai se erguendo, vai se levantando. E aquele ponto de contato que abaixou, se você pegar, se você esfregar assim, você vai apartar. Ou seja, você pode estar quebrado. Você pode estar passando um momento de aflição, de espírito, de angústia, de pensar em desistir. Porque isso chega para nós. Só que ele não esmagará. Ele não vai romper. Não vai haver ruptura no seu relacionamento com Deus. Não vai haver uma quebra da sua aliança com o Senhor. Amém. Pelo contrário, o Senhor ele vai trazer um renovo sobre a sua vida. Ele vai fazer com que essa chama que estava isolada seja jogada no meio das outras brasas. E essa brasa vai se acender novamente. E o fogo que há em você, ele vai se tornar mais forte. Aleluia. Verdade. Porque o Senhor, ele que escolheu você. Porque foi o Senhor que preparou você, ele te chamou pelo teu nome. Amém. Foi ele que te escolheu dentre uma multidão. Eu creio, é verdade. Foi ele que limpou as suas vestes, ele te deu um novo nome. Ele te chama de filho. Aleluia. Filho amado. Você é um escolhido do Senhor. Amém. Você foi chamado por ele. E o Senhor ele não veio para dar um fim na sua vida. O Senhor ele não veio trazer condenação sobre você. Aleluia. Ele veio trazer salvação para você, salvação para a sua vida. Ele veio te trazer esperança, Aleluia. porque a nossa esperança ela não está somente nessa terra. A palavra do Senhor diz que se a nossa esperança estivesse só nesse mundo, nós seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança ela está em quem? Está nele. Está numa eternidade, onde nós vamos passar o resto das nossas vidas com Ele. E nós temos tanta saudade da sua presença, porque nós já estávamos com Ele. Foi Ele que nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. Antes dos mundos serem criados, você já estava dentro dele. Você já existia, então você não veio a essa terra no tempo errado. Você não veio a essa terra para sofrer. Você não veio a essa terra para padecer. Você veio com um propósito. E o Senhor, Ele quer trazer você para mais perto, para viver o propósito dEle, que Ele preparou antes da fundação do mundo. Aleluia. Porque aí você não vai ter somente vida, mas você vai ter uma vida abundante. Oh, glória, glória, glória. O Senhor Ele fala na sua palavra, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Basta eu querer e basta eu obedecer aquilo que Ele tem para minha vida. Aleluia. Então, os projetos que ardem no seu coração, os sonhos que ardem no seu coração, o Senhor ele não veio para destruir, pelo contrário, Ele veio para te impulsionar a viver o propósito dEle. Aleluia. E Ele quer trazer visitação. Ele quer trazer visitação para as nossas vidas. E quando Ele fala aqui no versículo 4, Ele continua, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Porque vem um tempo de juízo, vem um tempo de juízo sobre a terra. É verdade. E o juízo, o que é colocado no juízo? É colocado tudo aquilo que a gente viveu, né? Quando você vai chegar diante de um tribunal, você tem lá o juiz, você tem a acusação, você tem o seu advogado de defesa. E o nosso advogado, ele já pagou um alto preço por nós. Aleluia. Ele já nos trouxe a salvação. E existem duas coisas que são diferentes e que a gente tem aprendido na nossa caminhada. Verdade. Uma coisa é a salvação e outra coisa é o reino. A salvação nós já recebemos do Senhor. Ele já limpou as nossas vestes, Ele já nos deu uma nova vida. Agora, o que Ele quer é que você viva o propósito, você viva o reino. Busque o reino. Que você busque o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. E o Senhor ele falava sobre isso ao meu coração. Aleluia. De que Ele vai reacender essa chama. Aleluia.
de que Ele vai erguer você novamente. Basta que você busque a presença dEle. Basta que você se entregue totalmente a Ele. E Ele vai trazer essa transformação. Ele vai trazer essa mudança que você precisa. Aí, Se renovarão, né? suas forças serão renovadas. Aí ele continua a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito que anda sobre ela. Então aqui ele vai falar ainda algumas palavras de quem? Aí ele dá as características de quem é que vai falar. É o soberano, criador dos céus e da terra. Olha os atributos dessa pessoa que vai falar essas palavras que eu vou ler agora. Ele é o quê? Ele é o Senhor que criou os céus e a terra, que estendeu e formou tudo. Ele que deu a respiração ao povo que está na terra e o Espírito. Então é Ele que formou todas as coisas e formou você e colocou sobre você o Espírito que traz vida. Olha o que Ele diz. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, Amém. para abrires os olhos dos cegos, Aleluia. para tirares das prisões os cativos e da casa do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outrem, nem meu louvor às imagens de escultura. Aleluia. Então aqui ele fala acerca deste enviado, que foi Jesus, que veio para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão aqueles que estavam aprisionados, que veio tirar das trevas aquelas pessoas que estavam afundadas na escuridão. E o Senhor Jesus, antes de subir, Ele nos deu essa autoridade. Ele transferiu essa autoridade para mim e para você, de orar pelos enfermos e eles serem curados, Amém. de expulsar os demônios, de trazer liberdade aos cativos. Então essa autoridade, esse poder, Ele confiou a nós, a igreja, Aleluia. para que nós venhamos sair à rua com aquelas pessoas que estão no nosso trabalho, com aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, Verdade. com aquelas pessoas que nos relacionamos no dia a dia. Verdade. Porque quando você vai ler a história de Jesus, e eu estava meditando sobre isso na Bíblia, você vai encontrar poucas referências de momentos em que ele se encontrava no templo. Assim como em todas as histórias da Bíblia, você vai encontrar poucas referências acerca de pessoas no templo. Mas você vai encontrar uma abundância de detalhes acerca da vida cotidiana, acerca dos momentos de guerra, acerca do acordar, do levantar, do dia a dia das pessoas. E o Senhor nos chamou para isso. Há um momento em que nós nos reunimos dentro de um espaço físico para louvar ao Senhor, para renovar as nossas forças. Mas Ele nos chamou o quê? No dia a dia, no confronto, quando você é desafiado, quando pessoas se levantam para querer questionar a sua fé, quando muitas das vezes até pessoas que são usadas pelo inimigo para testar Verdade. a paciência que você tem, Comunhão com Deus. a comunhão com Deus. Então você é desafiado no dia a dia. Constantemente. O nosso momento de comunhão na igreja, ele é maravilhoso para o quê? Para Renovar as forças. cultuar o Senhor, para fazer com que a brasa se acenda. Mas é no dia a dia que você vai mostrar que você é um servo do Senhor. E muitas pessoas confundem isso. Acham que por passar um período de tempo dentro da igreja é isso que vai fazer a mudança. Não, é no dia a dia. É o seu caráter. Paulo, ele fala acerca de termos a mente transformada, de termos a mente renovada, porque tendo a mente renovada, tendo a mente transformada, o nosso comportamento, as nossas atitudes e os nossos pensamentos vão ser diferentes. Amém. E é isso que nós temos que ter, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Aleluia. E isso vem quando nós buscamos em Deus ter essa vida transformada. Aí ele continua: eis que as primeiras coisas passaram e vos anunciam coisas novas. Antes que venha a luz, eu as anuncio. Cantai ao Senhor um cântico novo, e seu louvor desde o fim da terra.
vós todos que navegaste pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem vós o deserto e suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem nos cumes dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Então, ele nos convoca, todos os povos, todas as terras, cidades, ilhas, montanhas, ao que? A louvar ao Senhor, a cantar um cântico novo. E que Deus ele coloque esse cântico novo sobre seus lábios, porque ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. O Senhor, ele tem um novo tempo para as nossas vidas. O Senhor, ele tem um novo momento para nos colocar, aonde a presença dele vai ser suficiente em nós. Amém. Aonde nós vamos buscar ele com mais intensidade. Aonde nós vamos buscar ele de todo o nosso coração, com todo o nosso espírito e com todas as nossas forças. Amém. Porque é para isso que ele nos chama, para nos entregar a ele por completo. Amém. Ele não quer só a nossa mente. Ele quer também o nosso corpo. Amém. Ele quer também as nossas emoções. Porque nós olhamos para o cenário que nós vivemos e há muitos escândalos. Porque muitas das vezes a mente foi transformada, mas o corpo não. O corpo precisa mudar. Às vezes a mente foi transformada, mas as emoções ainda aprisionam a pessoa. E o Senhor ele quer trazer essa mudança completa. Mudança de postura, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança das nossas emoções. Amém. Para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo nessa terra. Amém. E guarde no seu coração essa palavra. Que Deus ele não esmagará a cana quebrada. Você pode estar quebrado. Você pode estar, pode ter passado um trator em cima de você, mas você não será quebrado. Você não se apartará da presença do Senhor e Ele não apagará o pavio que fumega. Pode ser que o pavio esteja lá no finzinho, aquele restinho de fio da vela que está acabando. Mas não será apagado, porque hoje o Senhor lhe derrama sobre você um novo óleo, o Senhor derrama sobre você uma unção, e você vai viver em novidade de vida, porque foi Ele que disse. Foi o Senhor que preparou esse tempo, foi o Senhor que preparou essa palavra, porque Ele queria entregar para mim e para você essa mensagem de transformação e mudança. O Senhor ele tem coisas grandes a fazer na nossa vida e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem promessas na sua vida. Se apegue a Ele. Ele não tem somente promessas, mas Ele também tem projetos. O projeto é aquilo que já foi desenhado. Antes de uma casa ela ser construída, ela é feito um projeto sobre ela. Então, não esqueça que o projeto já está pronto. Ele já fez esse projeto. E agora, mãos à obra. Amém. Mãos à obra. Ele vai cumprir esse projeto, porque você já deu o primeiro passo. Amém. Porque você já disse, eis-me aqui. Amém. Usa-me a mim. Amém? Feche seus olhos que nós vamos orar agora nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que nos chamou, porque foi o Senhor que nos escolheu, porque foi o Senhor que nos deu um novo nome. Foi o Senhor que limpou as nossas vestes, Pai. Pai querido e santo, se porventura há alguém nessa noite, Pai, que está cansado, que está aflito, que está angustiado, alguém que tem orado assim para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Pai querido, traz uma mudança, traz uma resposta, Senhor, não estou aguentando, está sendo difícil, está sendo doloroso, Pai. Pai querido, que o Senhor possa entrar, Pai, nessa casa, nessa vida e trazer mudança. Pai querido, porque o Senhor não esmagará, Pai, a cana que está quebrada. Pai querido e santo, que o Senhor dê vitória nesse processo, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor renove as forças nessa noite, Pai. Pai querido e santo, que o Senhor traga a alegria, Senhor. Pai querido e santo, traz de volta a alegria da Tua salvação, Senhor, nas nossas vidas. Pai. Pai amado, nós repreendemos, Senhor, todo o espírito de cansaço. Nós repreendemos, Pai querido e santo, todo o espírito, Senhor Jesus, de cansaço das nossas vidas. Nós não aceitamos, Pai. Pai querido e santo, que o Senhor possa nos dar, Pai, nessa noite, uma injeção de vigor, que o Senhor possa nos dar esperança, que o Senhor possa nos dar alegria, que o Senhor possa trazer transformação para as nossas vidas. Pai querido, nós nos submetemos à Tua vontade.
Nós dizemos sim para o Senhor, dizemos sim para o Teu propósito, dizemos sim para o Teu projeto, dizemos sim para os Teus sonhos, dizemos sim para os Teus planos na nossa vida, Pai, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Pai. Pai querido, foi o Senhor que mudou a nossa vida, o Senhor que mudou a nossa história, Pai. Continua, Pai, a Tua obra em nós e através de nós, de maneira que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos, de maneira que nós possamos fazer a diferença na nossa geração, de maneira que nós possamos dar frutos aonde o Senhor tem nos plantado, Pai. Pai querido, nos cerca com os Teus anjos, Pai, que nós sejamos guardados e protegidos pelo Senhor, Pai querido, que possamos confiar verdadeiramente no Senhor e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai querido, que o Senhor venha trazer um renovo sobre as nossas vidas, que o Senhor venha trazer alegria sobre o nosso coração, que o Senhor venha trazer paz no nosso espírito, Pai, e vigor para continuar essa caminhada até chegar, Pai, até chegar no Teu propósito, até chegar no Teu objetivo, Pai, e possamos falar igual o apóstolo Paulo, Pai querido e santo, que nós encerramos a carreira e guardamos a fé, sabendo, Pai, tendo a certeza, tendo a convicção de que a nossa coroa, ela está preparada e que o justo juiz nos entregará, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a nossa vida.